Graça e paz, queridos, amém? Como é bom adorar Jesus junto com vocês. Como é gostoso estar com a igreja, poder louvar, bendizer o nome do nosso Deus. Digo isso porque a gente pode buscar a Deus sozinho em casa, não é verdade? Lá no nosso secreto, mas quando a gente está em comunhão é um momento extraordinário. E eu quero crer, queridos, que para além da palavra já ministrada agora, no momento de consagração, Deus ainda falará aos nossos corações com a palavra dessa manhã. E eu quero que a gente leia o texto bíblico, para pensarmos sobre esse verso e meditarmos em algo da parte de Deus para a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Será lido apenas esse verso, para abençoar você que está presencialmente, para abençoar você que está na transmissão, seja na sua cidade, ou seja viajando, onde quer que você esteja, que Deus possa também falar contigo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, diz assim a palavra: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Queridos, eu quero ministrar nessa manhã sobre virtudes do crescimento espiritual. É possível que a gente perceba o desenvolvimento da vida de um cristão e em determinado estágio a gente conclua que ele é ou não crescido espiritualmente. Que a gente avalie a vida espiritual própria e veja, quem sabe, se nós estamos hoje um passo à frente do que ontem já estivemos, ou se estamos no mesmo lugar, se ainda não nos desenvolvemos. É bem verdade, queridos, que ao acompanhar a vida espiritual, quer seja nossa, ou quer seja examinando e averiguando a vida espiritual da própria igreja, nós conseguiremos compreender virtudes do crescimento espiritual. E eu quero utilizar como base esse verso bíblico para transmitir alguns ensinos que eu acredito o apóstolo Paulo quer nos passar através desse texto, como quis passar para a igreja em Corinto, inspirado por Deus, é claro, trazendo essa palavra como carta àquela igreja. Então, de uma maneira bem pormenorizada, nós caminharemos nesse verso, e à medida que dele formos falando, traremos aplicações práticas para a nossa vida. Inicio, querido, te mostrando algo que o texto deixa muito claro. O texto fala sobre uma temporalidade, quando ele inicia dizendo, quando. Essa palavra quando mostra para mim e para você que é necessário compreendermos que existem fases na vida espiritual. Esse quando que está aqui antecede uma condição. Ele vai dizer quando era menino. É de um período que ele está falando. Lá na frente ele vai usar mais uma vez a palavra quando. E ele vai falar de uma outra estágio da sua vida. Então esse quando está remetindo a uma fase da vida espiritual do próprio apóstolo Paulo. E entendermos isso, irmãos, que a nossa vida espiritual é feita de estágios, entender que a nossa vida espiritual é feita de momentos, compreender qual é o período que nós estamos vivendo, faz a gente entender qual é o nosso quando. Nós vimos na ministração da palestra, e eu pude dizer para algumas pessoas ali no banquinho, que a mensagem tinha uma correlação, porque hoje nós percebemos através da palestra uma disparidade entre o que é ser criança e o que é peculiar de uma criança e o que é ser um adulto. Às vezes exposto ao mesmo tipo de conteúdo, mas a condição que um tem de forma melhor de lidar com algo, enquanto o outro é mais inofensivo. O apóstolo Paulo aponta para uma fase da sua vida espiritual, e ele a classifica dizendo, quando eu era menino. Esse quando refere então, queridos, a uma fase. Que fase seria essa?
mostra para mim e para você que o início de todo mundo é igual. Irmãos, eu não conheço alguém que na vida espiritual já nasceu grande. Isso já seria estranho até no quesito natural. Nasceu um bebê de 15 anos, como assim? Não é assim que funciona. A primeira fase elementar da vida de qualquer ser humano é o ser criança, é o ser menino, é o ser bebê, e isso é peculiar a um estágio da sua vida. E espiritualmente falando, a analogia é a mesma. Ninguém começa, meu irmão, já cheio de Deus, cheio de intelecto divino, cheio de conhecimento. Ninguém começa com grande profundidade. Ninguém começa falando dos mistérios de Deus. Não, não. Nós começamos como meninos espirituais. O apóstolo Paulo, que teve condição de ser ensinado acerca da lei e dos profetas aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel, declara para a sua própria vida, quando ele era menino: quem sou eu para achar que já comecei grande? Quem é você, meu irmão, para achar que já começou ditando regras de como funciona o mundo espiritual? Não, não é assim. A gente começa pelos rudimentos elementares da nossa fé, é aprendendo o básico, é fazendo com que coisas que aos outros já são tão comuns e naturais, a nós causem espanto. Quantas vezes, quando criança, e não agora apenas uma criança espiritual, mas criança também na faixa etária, eu tentei entender o que era a Trindade, meu irmão. Mas que negócio é esse de 3 em 1, gente? A única coisa que eu sabia que tinha 3 em 1 era um aparelho de som, que lá em casa tinha quando eu era criança, né? Tocava 3 tipos de coisa num aparelho só. Não dava para saber, para decifrar, não dava para conseguir explicar aos outros a profundidade de quem era Deus. E é óbvio, até hoje eu tenho muita dificuldade para tentar expressar quem é Deus, porque o Deus que eu sirvo não consegue ser definido. Aleluia. Não dá para colocarmos numa redoma, numa caixinha e dizer assim ele é. Ele me surpreende a cada dia. E eu percebo com o apontamento do apóstolo Paulo nesse verso, que além de nos levar a uma compreensão de que existem fases, precisamos entender que a fase é dada como início, como start, de uma mesma maneira para todo mundo. Todo mundo tem um início igual, e é como menino na fé. Mas o texto aponta algumas outras verdades, e essas verdades eu quero me debruçar nelas com um pouco mais de riqueza. É que o apóstolo ele diz assim: olha, quando eu era menino, e ele vai descrever as ações dele de menino. E a primeira que ele destaca é assim: eu falava como menino. Irmãos, isso mostra para mim e para você a debilidade em nos expressarmos de forma madura. Querido, conversar com um novo crente é uma aventura. Pode ser novo crente que tem um dia na igreja, e pode ser novo crente de 50 anos na igreja. Pastor, novo crente não tem um limite de tempo, não. Depende, irmão. Tem gente que quer beber a vida toda. Você vai ver isso no texto. O texto vai mostrar claramente isso. Mas é uma aventura. Porque você escuta coisas que você pensa, é sério mesmo? Mas você tem que ter carinho, né? E lembrar que é um bebê na fé. Não pode falar, traz um mocotó aí, um feijão tropeiro, abre a garganta desse sujeito, joga, goela, não funciona assim, vai matar o pobrezinho. Tem gente que é o leite, se possível até diluído em água. Mas quando você
vai conviver com alguém que está iniciando a fé, tem algo muito peculiar a essa pessoa, é que ela tem debilidade, dificuldade de expressar-se de forma madura. Irmão, com pouca dificuldade o sujeito diz: eu vou desistir. Você fala, nem sabe o que é aprovação ainda, gente, né? Está falando que vai desistir, parar pelo meio do caminho. Novo crente de bico. Pastor, eu fui na igreja, o irmão nem olhou para mim. Quem que não olhou, irmão? Aquele que senta lá atrás, ele sabe que você existe, você conhece ele, convive com ele. Não, eu vi ele umas 2 vezes. Meu irmão, talvez seja isso, né? Se apresenta, dá a mão, cumprimenta, pergunta onde mora, né? Vai criando um relacionamento. Mas às vezes não. Às vezes há uma dificuldade de se expressar, há uma dificuldade de definir os sentimentos em forma de fala, não se sabe muito bem o que dizer ou como dizer, ou é fruto de uma construção muito inadequada, muito principiante. Isso é o início da vida espiritual de qualquer um de nós. E o apóstolo Paulo diz que esse também era o seu proceder. Quando eu era menino, eu falava como menino. Geralmente, quando se trata de um menino, quando se trata de alguém muito novo, de alguém imaturo, a gente nem leva muito em consideração, não é verdade? Eu amo ver algumas ações de crianças, quando se chateia com alguma coisa. É que diante da chateação, elas permitem com que venha à tona um sentimento, e esse sentimento é verbalizado. Você conversa com uma criança, pode ser até um filho, uma filha, e 10 minutos antes eles estavam bem, estava fluindo a brincadeira, o gracejo, estava tudo muito legal, e de repente ele olha para você e diz: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Eles são contrariados 10 minutos depois, e eles olham e dizem assim: eu não te amo mais. Isso é coisa de menino. E na vida espiritual tem gente assim. Dia do pastor, vem, abraça, você é o pai que eu não tive, né? Aí depois fala: nunca mais quero ver o pastor na minha vida. Decide, irmão, né? Ah, não tem como decidir, pastor, porque está começando. E a gente entende. É uma fase de dificuldades de se expressar, mas o apóstolo vai além, e ele mostra mais do que essa debilidade em expressar-se de forma madura. Ele diz assim: sentia como menino. E aí, meu irmão, são as emoções agora que vêm à tona de uma forma imatura. Sabe, quando a gente deixa as nossas emoções fluírem de nós, de uma maneira imatura, a gente afeta tantas pessoas, a gente machuca tanta gente, a gente se permite machucar-se tanto, com emoções imaturas. Ontem, eu brinquei com o pessoal que estava dentro do carro, a gente indo para uma palestra, e aí fomos sair na pista assim, e um carro não deu a passagem que eu esperava que desse, então meu carro foi um pouco mais entrando na pista. Eu percebi que ele não ia dar passagem, parei para que o outro então viesse. Mas era para o outro dar uma desviadinha, né? E seguir, né? E ele veio e fez aquela cara, Rafa, do tipo assim: você está errado. Eu até dei uma ré para poder facilitar a vida do sujeito. Mas ele parou o carro na frente e ficou bisbravejando, e eu esperei até ele sair. E quando ele saiu, eu brinquei com o pessoal que estava dentro do carro. Eu falei: só vai conseguir brigar se tiver alguém que queira brigar, né? Eu não quero, né? Então não vai conseguir brigar com ninguém, né? Não tem como brigar. Mas quando a gente está começando, a gente é estimulado por nossas emoções e deixa elas fluírem, e às vezes são emoções imaturas. É coisa proveniente de gente pequena, de gente que está começando, de gente que é menino na fé. O apóstolo Paulo descreve isso.
Eu fico imaginando, queridos, é só um contexto de conjectura realmente, se essa fase que ele discerne como menino espiritual, se está envolvido nessa fase, aquele tempo dele perseguindo o Evangelho. Que ele fez coisa de menino, não é verdade? Ele fez tanta coisa de menino naquela época, que Deus, ao encontro que tem com ele no meio daquela luz no caminho de Damasco, diz para ele bem assim: meu filho, vai ser duro para você vir bater de frente comigo. Vai ser complicado para você viver isso. E parecia que era o que ele queria fazer, porque quando ele se coloca contra a igreja do Senhor, contra os cristãos, contra aqueles que iniciavam, aqueles do caminho, ele se colocava contra o próprio Deus, que é o Deus da igreja, e não entendia isso, porque ele era um menino, quem sabe, na fé. Talvez muito douto, muito culto, um poliglota, falando diversos idiomas, todavia espiritualmente ainda um menino. E meu irmão, é por isso que dá um frio na minha barriga, na espinha, quando eu paro para pensar que alguém já tão capacitado, humanamente falando, ainda é um menino na fé.